Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 28ª sessão extraordinária. Do item 1 ao item 12, os itens já foram todos deliberados. Item 13, a senhora... Ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Novamente, boa tarde a todas, a todos. Bem rapidinho, presidente, só novamente para lembrar a todos que na próxima terça-feira a Comissão de Educação solicitou também a presença da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como de Funcionalismo Público, aonde estará a presença do secretário da Educação, do sindicato e do presidente do Conselho da Educação. Só para lembrá-los do tema um tanto quanto controverso, dito assim por todos, que é a privatização das escolas fundamentais. Não encaro dessa forma, então quero estender o convite a todos os vereadores na terça-feira próxima, às 13 horas, ali na sala de reuniões, onde estará a presença das 3 comissões, foi feito o ofício, juntamente com o secretário, mais o sindicato e o Conselho de Educação, por se tratar um tema um tanto quanto controverso. Muito obrigado. Ordem, vereador João Darcio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu peço a palavra pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelas galerias e também pelas redes sociais, mas com muita alegria que eu assumo a tribuna nesse momento e peço a Vossa Excelência que fique registrado nos anais dessa casa os meus votos de felicitações a todas as guardas civis municipais do Brasil. Vereador Lauri, que me escuta atentamente. Hoje, no dia 10, comemoramos o Dia dos Guardas Municipais. Então, na pessoa dos meus colegas guardas municipais que estão presentes aqui fazendo a segurança da nossa sessão legislativa, eu peço que leve meu abraço a todos os nossos irmãos guardas municipais da nossa gloriosa Guarda Municipal da cidade de Guarulhos. Guarda essa formada por homens e mulheres abnegados, dedicados à proteção do maior patrimônio que existe em nossa cidade, vereador Marcelo Seminaldo, vereador Eduardo Barreto. Nós, as pessoas que residem aqui, a Guarda Municipal, a nossa Polícia Municipal, baseada na Lei Federal 13.022/2014, que eu tive o prazer, como secretário municipal de segurança naquela oportunidade, ser um dos coautores dessa lei sancionada pela presidente Dilma. Concedeu o poder de polícia às nossas guardas, fazendo valer realmente o maior papel por ela desempenhado, que é a segurança do nosso povo, que tão precisa da segurança pública. Então, minhas homenagens aos nossos guardas municipais, a todas as guardas municipais do Brasil, em nome dos nossos guardas da nossa cidade de Guarulhos. Meus parabéns, votos de muitas felicidades e muito obrigado pelo trabalho que vocês desempenham e o papel que vocês desempenham pela nossa sociedade. Item, pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador. Presidente, senhores vereadores que nos acompanham, eu me recordo, presidente, que no dia 1º de setembro, salvo engano, nós fizemos um debate muito forte nessa casa aqui, chamando a atenção para essa questão do decreto dos aplicativos, né? E naquele momento, eu fiz aí um documento que foi encabeçado por todos os vereadores dessa casa, ou por quase todos, onde a gente pedia que o prefeito da cidade revogasse
na verdade, que ele deixasse da aplicação daquele decreto naquele momento, que ele suspendesse a aplicação do decreto, por entendermos que era um decreto draconiano, um decreto muito duro. E aí, depois de muito debate, foi lá, conversou e tal, e aí fizeram muito jogo duro. Não, vamos fazer e tal, e resolveram prorrogar, vereador Thiago Surfista, por mais alguns dias, para dizer, não, a gente estamos sendo firme, vamos segurar aqui porque estamos corretos. No final da história, prorrogou de novo e agora prorrogou mais uma vez. Tudo isso para quê? Para não admitir que fizeram bobagem, né? E aí eu me lembro, mal comparando aqui com a construção civil, é mais fácil você começar uma casa do zero e começar com ela certinha, do que você começar com a casa toda errada e sair fazendo puxadinho. Aí você faz o puxadinho aqui, ajeita ali, quebra uma parede e tal, sai mais caro, fica pior. E aí agora parece que prorrogou uma vez mais o prazo para as pessoas poderem se adequar nesse decreto. E aí eu faço aqui uma afirmação também, porque eu estava assistindo a entrevista do ex-vereador americano e agora secretário do governo, que ele foi no programa do Pedro Notaro, e lá ele dizia que, não, está tudo tranquilo, as nossas exigências são fáceis de ser cumpridas, e aí eu me lembro que ele colocou uma que me chamou a atenção. Diz ele que o motorista, por exemplo, que vier da cidade de Santos, trazendo alguém para o aeroporto de Guarulhos, né, que ele vai trazer essa pessoa de Santos para cá, e no aeroporto ele não vai poder pegar nenhum passageiro, né? Ele vai ter que sair daqui do aeroporto batendo lata para Santos. Não vai poder pegar ninguém, por quê? Porque o motorista de Santos, vereador Eduardo Barreto, não vai estar cadastrado aqui na nossa cidade e ele não vai poder pegar ninguém. Porque se ele pegar, toma uma multa de R$8.000. E aí, segundo ele, vai ser exigido que tenha o selo da nossa cidade para todos os motoristas. Eu quero ver, gente, se todas as cidades da região aplicar o princípio da reciprocidade, vereador Eduardo Barreto. Aí eu quero ver o motorista. Vou concluir, presidente. Eu quero ver o motorista da nossa cidade tendo problema também nas cidades que nos circundam aqui, que não vão deixar eles trabalhar. É um absurdo esse decreto do jeito que ele está. O prefeito Guti está dando um tiro no pé, mas enfim. É muito mal assessorado nessa questão, né? Vai pagar um preço alto no ano que vem por conta dessa questão, porque se só até agora foram mais de 5 mil que fizeram esse cadastro, fora os que não fizeram. E quem foi lá fazer esse cadastro, certamente não saiu de lá feliz. Olha, estou feliz, eu fiz o meu cadastro. Não, foi lá porque perdeu dinheiro, perdeu um dia para trabalhar ali. Vereador. Presidente, então, registro aqui minha indignação. Espero que esse decreto caia, que ele se perca a validade, porque está prejudicando muito a vida das pessoas da nossa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Pelo artigo 151, senhor Pelo presidente. artigo 151, vereador, com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala do nosso colega Laércio Sandes, que eu acho que foi uma fala no início da sessão e uma fala muito dura, inclusive de uma forma que eu nunca vi Vossa Excelência falando aqui, mesmo não pronunciando todas as letras, mas deu a entender o que o vereador quis dizer. E eu, vereador Sandes, quero me solidarizar ao senhor nas críticas que fez aqui. E, na verdade, eu não falei anteriormente, porque eu estava aguardando alguém do governo, da base aliada ou do PSB fazer a defesa do Jura. E como não veio ninguém, e eu estou com medo da sessão acabar, vereador, e eu não consegui externar minha opinião sobre isso. Ninguém veio defender o Jura. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei, e já emiti minha opinião, curiosamente, na sessão anterior de terça-feira, eu falei aqui algumas coisas e os vereadores ouviram. E justo o vereador Laércio Sandes, que é uma pessoa que está ali ao pé da letra e da lei sempre, foi abordado na fila numa clara campanha de boca de urna por um funcionário, um emissário do Jura, chefe de gabinete do prefeito atual. Eu gostaria de dizer aqui que Vossa Excelência lembrou do Hélio Arantes, que foi chefe de gabinete. É público e notório que eu nunca me dei bem com o Hélio Arantes. Brigamos muito com o Hélio Arantes, mas mediante essa situação triste, já estou com saudades do Hélio Arantes. E esperava nunca dizer isso aqui. Já estou com saudades dele. Mais do que isso, tive também no programa do jornalista Pedro Notaro, onde lá ele me perguntou, eu disse, olha, o grande problema é que não se pode usar a máquina pública da forma que está usando, claramente em campanha. Arrumando adversários o tempo inteiro, não existe curral eleitoral e reduto que não possa entrar, não é disso que se trata. Senhor presidente, pela liderança. Pela liderança do partido, vereador. Antes de começar essa parte, gostaria de justificar o vereador Maurício Brinquinho, que se encontra em atividade
partidária. Registrado, vereador. E o que eu disse, continuando aqui no meu raciocínio, o que eu disse é o seguinte: isso não pode acontecer, a gente não pode encarar isso como se fosse algo normal. Um vereador me relatou aqui que ele fez uma solicitação de iluminação, e a iluminação não saía, o pedido do vereador. Não saía. O vereador tirou uma licença, fez uma viagem com a família. Quando lá longe de terras brasileiras, ele recebeu a notícia que a iluminação saiu. Tanto saiu que já estava iluminando o bairro, porém inaugurada pelo Jurandir, para quem ele levou a demanda e o pedido. Obviamente o vereador, como é da base, não vai poder falar com essa liberdade, mas eu digo, aconteceu, é fato. Dizia para o seu Luiz, tome cuidado, seu Luiz, tome cuidado. Me disseram que existe um plano, seu Luiz, para colocar grama sintética no campo do Estela, que eu sei que Vossa Excelência faz um trabalho maravilhoso ali no campo do Estela. E diz que quem está também levando a grama sintética para lá é o Jura. Aliás, diz, senhor vereador, meu querido amigo também, que vai mudar o nome do campo. Vai se chamar Arena Jurão. Então, vereador, como eu gosto muito de Vossa Excelência, não deixe mudar o nome, aceite a grama, o nome não, porque aí vai ser claramente o fim do mundo. Eu acho que esse rapaz tem a obrigação, vereador Jesus, de ter uns 25 mil votos para vereador. Do jeito que ele está trabalhando, é 25 mil votos por baixo. Lembrando que ele ainda tem mais um tempo de campanha até março, porque ele só se licencia em março. Influenciando do jeito que está, numa eleição de conselho do HMU, fazendo isso, eu acho que ele tem a obrigação de chegar nessa faixa. O vereador Toninho Magalhães não tinha visto. Seja bem-vindo a essa casa, desculpa fazê-lo ouvir isso de um colega de governo, mas Vossa Excelência conhece, o Jura é o Jura, né? Jura. Então, senhor presidente, eu gostaria só de deixar registrado, brincadeiras à parte, que isso é muito grave, nós não podemos permitir. Os secretários que lá estão, eles estão para cumprir a função dentro do que a lei determina. A lei não determina que secretário nenhum deve interferir sobre um processo de eleição de conselho municipal, seja de equipamento ou de conselho pleno. A lei determina que todos os secretários devam fazer o cumprimento do seu horário de trabalho, especificamente nas atividades que lhe competem. Inclusive, senhor presidente, eu vou reler a lei que nós aprovamos para saber quais são as atribuições da chefia de gabinete. Porque pode ser que nós comemos bola, seu Luiz, e lá nas atribuições está pedir voto e fazer boca de urna. Compete ao chefe de gabinete. Pode ser que lá esteja também cortar a fila de pedidos de vereadores. Pode ser que lá esteja e eu não consegui ler. Então eu gostaria aqui de deixar o meu relato, vereador Sandes, conte aí com a minha solidariedade. Ainda bem que eu não fui votar, ainda bem, porque se eu fosse votar e fosse abordado dessa forma, eu iria sequestrar a urna e levaria lá para o Jura, falar: Jura, toma conta porque você está mandando em tudo, mais que o prefeito. Para encerrar, falar sobre a questão do Uber aqui, quero dizer que nós estamos, vereador Barreto, que eu acho, junto com o vereador Seminaldo, é os que mais têm pesquisado sobre a questão do Uber, eu acho que o que está sendo feito é uma irresponsabilidade. Está se prorrogando o tempo inteiro, criando uma confusão, criando uma insegurança para esses trabalhadores. Isso é uma irresponsabilidade. Eu acho que o prefeito, a solicitação que essa casa fez, foi que o prefeito fizesse uma revisão do decreto, e não que ficasse prorrogando. Nós não pedimos prorrogação, nós pedimos uma revogação, atendendo, inclusive, os interesses da categoria manifestados através das associações. Eu gastei meu 151 e gastei também minha liderança fala. Espero que a defesa do Jura não venha agora por parte do governo, senão eu vou ficar sem assunto para falar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Bom, eu não iria falar, mas eu fui provocado a falar. É questão de ordem, doutor? Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Até me confundi aqui, desculpa, presidente. Pelo 151. Primeiro eu vou falar, lembrando um ditado lá do meu interior, onde eu fui criado. Lá fala-se o porco falar mal do touicinho. Já ouviram falar isso?
Quando o porco fala mal do toicinho, existe esse ditado. É um ditado bem caipira. O que significa isso? Hoje, o pessoal do Partido dos Trabalhadores quer falar a respeito de aparelhamento de conselho. Tão de brincadeira. Só pode ser brincadeira. Primeiro fato é esse. E segundo fato, que deixa a gente um pouco indignado, realmente eu não queria entrar nessa celeuma aí do Guti, do Jura Guti, ou Guti Jura. Mas eu fui obrigado também a falar, porque compararam o Jurandir, ou quiseram comparar, com o Hélio Arantes. Realmente, talvez seja impublicável também, se a gente começar a falar do que se aprontou lá naquela chefia de gabinete, na época do Hélio Arantes. Seria impublicável também. Jura pode ter todos os defeitos, muitos já falados aqui, mas é um trabalhador, uma pessoa extremamente correta, extremamente dedicado ao governo. Extremamente dedicado ao governo. Talvez peque em algumas atitudes pela própria inexperiência a nível de executivo. Para concluir, vereador. Gostaria de falar pela liderança. Pela liderança, vereador. Então, eu acho que os erros que devem ser apontados, como foi apontado pelo vereador Laércio Sandes, na fala que ele foi assediado, que foi feito boca de urna. Primeiro, o senhor teria que provar isso. Eu desafio o senhor. Estou desafiando o senhor a provar que fizeram boca de urna com o senhor. Sabe por que é o desafio, vereador Laércio Sandes, estudioso, sabedor das causas legais, advogado, muito bem preparado, e repito, extremamente estudioso. O ônus da prova cabe a quem acusa. Então é apenas um desafio, não é nada demais, vereador, é apenas um desafio. Então o senhor realmente está com um problema, o senhor precisa provar. Porque o senhor veio à tribuna e fez uma acusação. E o senhor fez uma acusação contra o chefe de gabinete Jurandir. Então, vereador, o senhor está aí com um desafio muito grande, o senhor vai ter que provar. O ônus da prova cabe ao senhor. Porque, afinal, por mais desavenças que o senhor tem com o governo, e o senhor tem todo o direito de tê-la, eu até tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, e muito mais hoje, porque parece que o senhor tomou lado, aquilo que eu sempre cobrei do senhor, que o senhor sempre foi um vereador sem lado. Hoje o senhor tomou um lado da oposição, e todos nós sabemos por quê. O senhor tem um posicionamento, o senhor tem um partido, e hoje o senhor tomou lado, o senhor hoje é opositor, e tem desse vereador a admiração por esse posicionamento. Mas no que se refere ao Jura, o ônus da prova e o desafio, eu vou passar para o senhor. Vou deixar com Vossa Excelência, o senhor como bom advogado, conhecedor das leis. Acho que o senhor deve ter, o senhor não teria feito esse comportamento de ir na tribuna e acusar um chefe de gabinete de um comportamento sem que o senhor tenha prova.
Não é possível, eu não posso acreditar que um vereador, um advogado, extremamente preparado, estudioso, tenha feito isso. Não é possível, eu não quero acreditar. Para finalizar, eu gostaria de falar também do Uber. Eu vi várias críticas, poucas propostas, mas eu vi várias críticas, algumas com fundamento, sem dúvida a gente tem que analisar isso, e eu também já passei falo isso de uma forma tranquila também, vereador Eduardo Barreto até que fez o posicionamento, bem firme, até que a minha primeira indicação nessa casa ao governo foi justamente que o governo fizesse a regulamentação dos aplicativos na nossa cidade. Não dá para deixar a coisa correr solta. A cidade tem que ter normas. Então, algumas coisas foram ditas a respeito do antecedente criminal, a respeito do cadastramento presencial. Eu acho que isso aí, na minha opinião, é totalmente pertinente. Se o governo tem dificuldades com relação a esse cadastramento, cabe a ele a prorrogar. Mas eu não vejo, porque o Uber já faz e... Não, eu acho pertinente, sim. Eu acho que o governo avançou. Ele, pelo menos, eu participei de uma reunião com alguns vereadores, foi trazido algumas propostas e o governo ouviu algumas propostas e mudou algumas coisas. Acho que houve avanço, sim. E acredito que a regulamentação do Uber, ela é importante sim, dos aplicativos, é importante sim para a cidade, e há controvérsias com relação a esse exemplo que se deu, de uma pessoa vir de outra cidade para a nossa cidade. Há uma regulamentação, inclusive, seguindo basicamente o que é feito com os táxis. Eu já estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança do partido, vereador. Senhor presidente, eu estou não acreditando e estou querendo não acreditar no que o doutor Eduardo Carneiro falou. O senhor ainda está em tempo. O senhor poderia se dedicar a um ramo da advocacia, que o senhor seria um excelente advogado. Hein? Pelo amor de Deus, doutor Eduardo Carneiro. Eu tenho, doutor, prova ocular. Prova ocular, eu não estava sozinho. O conceito do Jurandir nessa cidade dispensa qualquer comentário ou eu ter que provar algo porque eu tenho provas. O senhor está me obrigando a registrar um boletim de ocorrência, cuja a competência do fato é o 6º Distrito Policial no Bom Clima. E o farei amanhã com todas minhas testemunhas. E não só isso, cobrarei providência, levarei direto ao Ministério Público, o promotor doutor Nadim Maslum, levarei à mão dele, vou provocar investigação em que pese o irmão dele ser secretário na cidade de Guarulhos. Farei questão de levar esse caso até o fim, porque eu sou filho de alagoano e que minha fala não tem curva. A fala do Guti tem curva. Eu não acreditava que tinha curva, mas tem curva. E todas as pessoas que ele traz para ficar acompanhando com ele, tem curva. Os que não têm curva já foram embora.
Daqui a pouco, doutor Eduardo Carneiro, o jornal chamado Tabloide Semanal do nosso colega alemão não vai ter mais espaço para colocar as pessoas do primeiro escalão que não estão mais no governo. Já observou isso? Será que é eu que tenho que provar alguma coisa nessa cidade ou é o governo que tem que provar? Isso eu faço com prazer, é uma grande satisfação. E alerto aqui, nós tínhamos, como temos, uma segunda prefeitura na cidade de Guarulhos, que chama-se Secretaria de Educação. Tem um baita de um orçamento, o dobro do orçamento da cidade de Arujá, 600 milhões de Arujá. O colega do Edmilson, o colega do Zé Luiz, Moacir de Souza, de um baita orçamento. E nem por isso estourou de votação. Então fique atento, seu Jurandir, que você está arrumando um monte de inimigo na cidade. Fique atento, seu Jurandir, que a sua filha trabalha no governo. E fique atento, seu Jurandir. Será que pode? O seu cargo é de comando, Jurandir. Será que ela está trabalhando ou alguém está abonando ponto para ela, seu Jurandir? Há diversos procedimentos no Ministério Público de pessoas que na gestão anterior tinha esse mau costume. E aí, fruto de muitas viagens internacionais, basta uma consulta no Departamento de Polícia Federal do Aeroporto de Cumbica e você sabe quanto tempo a pessoa esteve fora e é só confrontar com controle de ponto. Então não mexa comigo, que eu vou mexer com um monte de marimbondo aí pela frente. Quem tem telhado de vidro, não atire em pedra. Eu estou no meu canto. Para concluir, vereador. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Eu estou no seu canto. Então, já que nós vamos lavar roupa suja, eu acho que o momento é oportuno. Eu acho que o momento é oportuno. Eu adoro uma confusão. Adoro uma confusão. Eu fico no meu canto. Agora mexeu, vamos para a briga. Vamos para a briga. E pode ser com quem quer que seja. Pode ser com o presidente da casa, pode ser com o prefeito e assim por diante. Se eu tiver com a minha coerência e com a minha razão, eu vou para cima. Agora, se eu tiver errado, eu reconheço o erro. Eu fui vice-presidente dessa casa aqui na legislatura anterior, junto com o professor Jesus, e nos demos muito bem. Agora, dizer que eu tenho que provar algo, quem tem que provar sua capacidade administrativa é o governo do prefeito Guti. Está mais que evidente. Porque as pesquisas que estão por aí e não foram publicadas até agora, respondem por si. Todos aqui sabem, só não foi publicada. Ninguém aqui é criança ou ingênuo. É artesanal, é amador toda essa administração, doutor Eduardo Carneiro. Basta o senhor analisar o processo administrativo da Gerir, que até segunda-feira estava comigo. Diversos apontamentos do Tribunal de Contas, extremamente vergonhoso, doutor Eduardo Carneiro. Dá para a gente fazer uma viagem em todas as secretarias, com todos os problemas. Os senhores sabiam que nós tínhamos, e essa aqui é importante, Edmilson, você que é da Comissão da Habitação, sabíamos que nós tínhamos e temos um convênio chamado Cidade Legal, para viabilizar a regularização dos imóveis da cidade? Pois bem, há cerca de quase um mês, o município denunciou que não participará mais desse convênio com o governo do estado. Por que será?
Por que será? Cabe o secretário da Habitação ser convocado aqui e explicar os porquês. Porque as empresas ligadas a ele estão lá trabalhando para a Secretaria da Habitação. Então, aquilo que facilita para a população, para ter sua escritura, para concluir, senhor presidente, aquilo que facilita para a população ter sua escritura, os diversos bairros da cidade, parece que alguém não tem interesse. Até então, quando Fernando Evas era o secretário, o interesse existia. Percebe, senhoras e senhores, dá para a gente viajar nos problemas do governo e vamos passar o dia todo aqui. Muito obrigado. Item. Questão de Pela ordem, ordem, senhor presidente. questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. Mas se o Edmilson já vai falar, eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Não, eu não quero comprar problema com o senhor, não. O problema é entre o senhor e o Sandes. Resolve. Pode ser Vossa Excelência primeiro. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. É que várias pessoas estão presentes e alguns termos são usados, senhor presidente, e às vezes alguns desconhecem alguns termos. Então, nós temos o dever de informar aqueles que acompanham a sessão. Foi dito de um termo aí, a respeito, pelas palavras do nosso vereador Laércio Sandes, que é prevaricação. O senhor poderia nos ajudar e dizer a respeito desse termo, para que as pessoas saibam direitinho o que é que significa prevaricação? Então, vereador, prevaricação tem um ofício de fazer e ele não faz. Ok, me ajudou bastante, senhor presidente. Bom, eu vou complementar a questão de ordem. Bom, complementando a questão... Posso, senhor presidente? Sim, vereador. Então tá. Bom, complementando a questão de ordem, eu também ouvi do nosso vereador, estudioso, colega a qual eu admiro muito, o vereador Laércio, que houve no mandato passado algumas coisas erradas e que o senhor, como vereador também do mandato passado, gostaria de saber do senhor se o senhor realmente denunciou os fatos que o senhor citou, que saiu no aeroporto, essa coisa toda. Porque prevaricar é isso. Se o senhor tem um mandato, houve um fato, e o senhor não tomou as devidas providências, houve prevaricação. Parece que foi uma confissão ou não foi uma confissão? Houve um fato, é isso que eu entendi ou eu entendi mal? Houve um fato no mandato passado e o vereador não quis denunciar? Ou existem fatos neste mandato e olha, se vocês mexerem comigo, eu vou começar a denunciar. Para concluir, vereador. Isso significa que existem fatos, o senhor conhece e não denunciou? Bom, o termo agora é prevaricação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu não poderia deixar de me manifestar, senhor presidente, porque ele juntou a sessão anterior com essa sessão relativamente ao termo prevaricação em nome dessa pessoa. Procede, senhor presidente? Sim, vereador. Então, para mim complementar, senhor presidente. Doutor Eduardo Carneiro, aqui olhando pertinho do senhor, pertinho como se fosse um casal. Prevaricação, doutor, prevaricação é quando o servidor público deixa de cometer algo que é da sua competência ou destoa a realidade dos fatos. Está lá no Código Penal para quem quiser consultar. Os fatos que eu falei para o senhor e aqui de público que existe essas investigações, já estão no Ministério Público, doutor.
Não é nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, não. São várias. O senhor sabe disso. Em momento oportuno, as ações judiciais vão tramitar e já estão tramitando por aí. Perfeito? Agora, quando eu falei de prevaricação na última sessão, que eu questionei algo do governo que é existente e que o governo falou que não existe, o senhor não defendeu o governo. O senhor ficou quietinho, como que nada aconteceu, deixa a fala do vereador passar batido. Essa é a realidade. Aí, alguém falou verdade aí. Percebe? Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, doutor Eduardo Carneiro? Vamos lembrar a memória. Eu, quando fui vereador e vice-presidente dessa casa aqui, chegou uma ordem judicial para reinstalar o processo de cassação do Almeida. Eu fui que estava no exercício da presidência, que o professor Jesus estava afastado, determinei imediatamente a reabertura. Houve até uma disputa aqui para que não fizesse, segurasse mais um pouco. Então, esse vereador aqui, ele preza pela legalidade e a transparência sempre. Esse é o meu papel ao bem da cidade. Agora, que a servidora lá prevaricou, é fato. Essa pessoa aqui, não. Pela ordem, senhor presidente. Terminou a... Posso falar agora, senhor presidente? Eu fui citado pelo vereador... Gostaria de fazer duas questões de ordem. A primeira é que eu fui citado pelo vereador Sandes. Existe no regimento, quando a gente é citado, poder responder, senhor presidente? Não, vereador. Eu também, na fala dele, verifiquei que ele falou que tem um vereador que ficou carneirinho. Foi isso, senhor presidente? Eu não ouvi, vereador. Não ouviu? Então eu devo ter ouvido errado. Para complementar minha questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria de dizer que só discordo de uma coisa que o doutor Laércio Santos falou aqui, que o doutor Carneiro é um bom advogado. E eu não concordo. O cliente dele ficou numa situação, estava indo tudo bem. Aí ele pegou a causa, o cliente assinou a procuração. Rapaz, o que pesava contra o cliente dele? Apenas uma fala desse vereador, apenas uma consideração. Aí ele entrou no debate, o cliente deles, da fala, passou a ter um boletim de ocorrência. Então, ou seja, como o senhor deve ser, e acredito pelos comentários, e já tive, o senhor já fez uma consulta, já tive uma consulta com Vossa Excelência, um ótimo médico. Agora, como advogado, quando o senhor entra na disputa, só piora a situação. Aliás, algumas sessões para trás, nós estávamos todos quietos sobre as contas dos prefeitos. Vossa Excelência parece que vem um diabinho na orelha, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele foi. Aí desandou a maionese, azedou o pé do frango, porque aí passou a discutir as contas, inclusive as contas que virão. Agora, de novo, a gente só estava aqui ponderando uma situação que é uma situação irregular, que caberia um comunicado do chefe de gabinete e a coisa estaria resolvida assim. Agora é justiça. Entendeu? Agora, como diz na gíria, que os advogados não gostam, colocou no pau. Agora não há mais o que fazer. E Vossa Excelência tem que correr atrás do diploma da OAB, arrumar uma carteirinha para defender seu cliente. Porque o CRM não vai valer lá, viu? Então, oriente Vossa Excelência. Senhor presidente, para concluir, já terminei essa parte, eu gostaria que fosse feita a leitura do artigo 285 do Regimento Interno. A senhora secretária para a leitura. Eu falei o quê? Carteirinha, desculpe, doutor. Vou corrigir. Posso ver? Artigo 285. Os secretários municipais e dirigentes de autarquias e empresas públicas poderão ser convocados pela Câmara por requerimento subscrito por um terço dos membros da mesa. Parágrafo 1º. O requerimento devidamente formalizado indicará o objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação do plenário. Parágrafo 2º. Aprovada a convocação, a mesa oficiará o secretário, indicando as informações a serem prestadas para que escolha, em comum acordo com a presidência, dentro do prazo de 20 dias, o dia e a hora que deva comparecer.
Parágrafo 3º. Qualquer secretário poderá comparecer espontaneamente à Câmara ou a qualquer comissão para prestar esclarecimentos sobre matéria em andamento, mediante ofício. Parágrafo 4º. Quando comparecer à Câmara, o secretário ocupará o lugar que a presidência lhe indicar. Para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Para concluir, vereador. Eu gostaria primeiro de, o vereador que é advogado, o doutor João Darcy, até me mostrou a carteira dele aqui, eu me referi à carteirinha, Vossa Excelência tem razão, carteirinha de clube. A OAB é carteira, que é essa aqui, então peço que corrija a minha fala. E vou devolver a carteira para o senhor. Eu vou pedir para o Jura procurar, Vossa Excelência. Ele vai precisar. Eu pedi para ler esse, porque no nosso regimento, na lei orgânica, prevê que secretários sejam convocados para vir a essa casa. E até agora nós não convocamos nenhum secretário, porque as coisas têm funcionado com requerimento de informação, com audiência pública, com a ida do vereador na busca de uma resposta. Agora, ou seja, não teria nenhum problema nós termos aqui uma convocação do secretário Jurandir, até para que ele pudesse falar. Aliás, poderia até evitar esse procedimento judicial que foi falado aqui. Se o secretário é convocado, vem aqui, esclarece, dizer, olha, isso não aconteceu, dá os argumentos, pode ser que uma pessoa tenha usado o meu nome sem o meu consentimento e tal, resolveria o problema. Agora, eu acho que essa forma mais agressiva do advogado de defesa aqui no plenário, do secretário Jurandir, acaba piorando as coisas. Acaba criando uma situação maior ainda e constrangendo os próprios vereadores. Eu acho que quando fala que o vereador tem que provar, e Vossa Excelência já disse aqui uma vez, que o vereador não conseguiria, eu acho que é um problema para essa casa. Eu acho que não deveria ser este debate. O vereador trouxe aqui um fato concreto, esse fato concreto pode ser confirmado ou desmentido pelo chefe de gabinete, pelo secretário-chefe de gabinete. Simples assim. Dizer, olha, não houve, se houve, eu vou tomar providências, vou resolver e tal. Da forma que se criou aqui, ficou pior. Na verdade, agora nós vamos levar uma questão que poderia ter sido resolvido, pelo menos a primeira primeiro retorno, administrativamente, vira uma questão judicial. Mas não tiro a razão de Vossa Excelência, doutor Santos. Vossa Excelência foi desafiado aqui. E ficaria muito feio para o senhor, pela reputação que o senhor tem, não responder à altura e não aceitar o desafio. Foi desafiado, está aceitando o desafio com as medidas judiciais cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. Presidente, só gostaria que o senhor me informasse qual foi o primeiro horário da primeira extraordinária nessa casa, por favor? Qual o horário que começou a primeira extraordinária? 15h50, vereador. 15h50, e estamos nela. Sim. 15h50. Estou só lembrando aí a casa, a presidência, o atual presidente, o senhor Jesus, que estou aqui atentamente ouvindo a fala, sentado ali ouvindo a fala do Dr. Laércio, que é um advogado estudioso, né, um advogado excelente, que eu vejo falar muito bem do senhor, Dr. Laércio, e sei que você é uma pessoa muito autêntica, responsável, e sabe o que fala e sabe o que faz. A ver também atentamente aqui a fala do vereador Dr. Eduardo Carneiro, meu grande amigo Dr. Eduardo Carneiro, de muitos anos, trabalhei com ele aqui nessa casa em 2008 para 2012, estou aqui atentamente ouvindo, e só ouvi aqui nessa casa palavras de debates pessoais entre parlamentar e parlamentar, poder executivo, parlamentar e poder executivo, falando mal do Jurandir, que o Jurandir é isso, que o Jurandir é aquilo, secretário do governo, secretário de gabinete. E até agora, presidente, eu não ouvi, perante a casa, nós discutirmos e deliberarmos um projeto quando começou essa fala do Laércio Sandes, falando a respeito do Jurandir, que Jurandir é isso, Jurandir é aquilo. Eu acho que essa casa concluir, foi... vereador.
para concluir, presidente. Essa casa foi feita para discutir projetos de leis de interesse público, de interesse da população de Guarulhos, dessa cidade, de Guarulhos. Então, eu acho que... Vereador, para concluir, seu tempo já acabou. Eu acho que nós temos que pensar um pouco antes de ficar discutindo coisas que não é do interesse dessa casa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Lula Petá. Eu gostaria de saber se nessa casa houve alguma fala sobre a votação que está ocorrendo, que acabou lá no HMU. Sim, vereadora. Posso concluir minha questão? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer ao prefeito Guti que esse mecanismo de utilizar um secretário de governo para fazer boca de urna explícita, por que o Guti está fazendo isso? Eu quero entrar na questão, vereador Edmilson. Ele está fazendo isso para colocar um conselho que seja cabresto dele, porque todos sabem que o governo vai mal e que está mal avaliado em pesquisas, e mais do que isso, as contas dele não estão sendo aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Quero dizer, vereador Sérgio Magno, que esta casa, ela tem que debater política. E o que nós estamos discutindo é a política do governo Guti. A fachada é o Jura, que eu juro pelo senhor que é um cara que está fazendo, desde que entrou, política para si mesmo. Eu não sou da base, mas eu queria dizer que está errado essa forma como ele está fazendo. Democracia é o seguinte, é ter a coragem de ouvir o que o povo fala e não criar um colégio e um conselho municipal que vai ter somente pessoas a seu favor. Para concluir, vereadora. 151, fala para 151. Pelo artigo 151, vereadora. E aí, concluindo, eu digo o seguinte, primeiro, nós temos que fazer, sim, vários problemas dessa administração. Uma delas que eu queria trazer é o seguinte, eu ontem estive na Secretaria de Habitação e, para o meu espanto, o secretário falou que o lote urbanizado vai ser, esse governo está querendo vender terreno popular para a população de baixa renda. Eu fiquei olhando, porque, a meu ver, lote urbanizado, dado pela prefeitura, e isso eu vou fazer um requerimento de informação, que não sei quando chega a resposta, ou então uma resposta genérica, que nem a questão dos remédios, eu queria entrar, vereador Laércio Santos, na questão da cidade legal. Não só não vai fazer a cidade legal, como quer trazer o lote urbanizado. A meu ver, para vender por um preço razoável. Isso, tudo bem, o governo pode fazer, mas o governo Guti não discute com essa casa e põe alguém, o Jura é apenas, além de querer ser candidato a vereador, e aí a base é que tem que resolver isso, pelo menos fale mal do Hélio Arantes, mas ele não era candidato a nada, né? Agora, era chefe de governo, mas não era candidato. Agora, todos sabem, até eu, que não sou da base, que se usa, e inclusive quando se discutiu a estrutura de governo, eu vi o Fundo Social e o Banco de Alimentos, que aliás eu criei, está agora na mão do governo. Para quê? Para ser apenas ponto de encontro. Senhor presidente, eu quero concluir dizendo o seguinte, essa casa tem que realmente chamar
esse secretário para... Eu assino, viu? Temos que chamar para ele dar concluir, explicação. E, realmente, vereador Laércio Santos, temos que fazer o boletim de ocorrência. Porque concluir, não vereadora. dá para o líder do governo continuar sempre levantando questões para que a gente prove, quando a prova está concreta. Item 13, a senhora secretária. Questão de ordem, vereador Eduardo Carneiro. A questão de ordem, senhor presidente, é a respeito do... Foi citado de chamar o secretário Jurandir. Eu gostaria só de ter absoluta convicção se o chefe de gabinete ele realmente tem status de secretário. Sim, vereador. Secretário-chefe de gabinete. É secretaria de chefe de gabinete. Bom, então eu vou concluir rápido o meu raciocínio. Bom, as divergências acontecem, o parlamento é assim mesmo, aqui é para falar, aqui é para discutir, isso é democracia. Agora, vereadora Janete, menos. Porco falando toicinho, não vou aceitar, não. Tá? O porco falando toicinho, não. O PT aparelhou todos os conselhos, todo mundo sabe disso. E a senhora vem com esse discurso moralista aqui, não vem, não. É menos, menos. Menos. E outra coisa, eu acho que passou da hora esse debate de toda hora falar... Olha o Jurandir, de forma pejorativa, olha o Guti, olha o moleque. Passamos da hora. Passamos da hora e passamos dos limites. A relação tem que ser institucional. O respeito tem que haver do executivo para o legislativo e do legislativo para o executivo. Vir na tribuna e fazer ataques pejorativos... enquanto eu estiver aqui como líder de governo, eu vou defender sim o governo do qual faço parte. Esta é a minha função. Estou aqui para isso. Mas acho que passamos dos limites. Passamos dos limites. O senhor mesmo, vereador Laércio, teve uma vez um munícipe que veio aqui nessa tribuna para falar mal do senhor. Eu fui o primeiro. Não é assim as coisas. Tem que ter respeito. Eu fui o primeiro a defendê-lo. Então eu acho que as discussões políticas devem continuar. É assim o parlamento, mas o respeito institucional e respeito às pessoas deve prevalecer. Item 13, a senhora secretária para leitura. Item 13, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2945/2019. Dispõe sobre a alteração da lei número 7.302, de 26 de agosto de 2014, que trata da proibição de comercialização, fabricação e utilização do cerol industrializado ou caseiro, emprego de produto cortante, bem como a linha chilena, com a finalidade de empinar pipas papagaios no município de Guarulhos. Autores: Comissão de Segurança Pública, Eduardo Barreto. Em discussão, o projeto... Pela ordem, presidente. Para discutir, senhor presidente. Emenda modificativa 1, apresentada em plenário. Para discutir, vereador. Senhor presidente, esse projeto foi apresentado pela Comissão de Segurança Pública e pelo nosso colega Eduardo Barreto, cujos componentes da comissão e o próprio Eduardo deu os cumprimentos. Lá atrás o Eduardo teve uma lei que foi aprovada e agora nós estamos aí para enfrentar e aperfeiçoar essa lei existente. Esse é o papel do legislativo, cada dia mais discutir, reconhecer os seus erros, dar um passo atrás e aperfeiçoar a legislação. Esse é o nosso papel. E eu não poderia deixar de usar esse momento e me dirigir ao nosso colega Sérgio Magno. Sérgio Magno, nós estamos aqui para parlamentar, para discutir. Se nós tivermos que ficar até meia-noite aqui, nós vamos ficar, tá certo? O último projeto é um projeto que tem bastante interesse de uma entidade cujas representantes, a Marisa e a Mara, estão aqui presentes, mas nós não podemos, com devido respeito que a elas merecem, mas nós não podemos deixar de debater as questões errada na administração pública e o trato que tem que haver de forma republicana com todos os representantes da população.
sabe? Então, nós não estamos aqui jogando saliva ao esmo, nós não estamos aqui perdendo tempo. Aliás, não era para nós estarmos nesse debate se o chefe de gabinete do governo, de fato, fizesse o efetivo dever de casa. Qual é? Pega lá a Lei 7.550, lá está as atribuições dele. Veja se as atribuições dele lá é inerente ao trabalho de rua de ficar inaugurando obra. Claro que não. Esse é o papel do prefeito. Perfeito? Então, fica aqui o alerta que eu não aceito esse tipo de desafio, não. Se eu tiver que trazer minhas considerações aqui e elastecer o tempo que for necessário, eu vou fazer, porque isso está no regimento interno e na lei orgânica. E eu não aceito aqui ser chamado a atenção por quem quer que o seja a respeito desse tema. O senhor tem essa mania, aqui entre aspas, mania de fazer isso. Eu não aceito. Eu não aceito porque eu nunca fiz intervenção relativamente às falas de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência está querendo cuidar da sua farmácia, pode ir. Mas nós estamos aqui para defender os interesses da cidade. E essa questão que envolve o chefe de gabinete do governo é uma relação que não está sendo republicana. Então nós temos que trazer para esta casa. Eu sou um cara que defendo muito essa casa, sou um cara que defendo muito esses vereadores. E vou de encontro à sua fala, doutor Eduardo Carneiro. Estava eu em um determinado programa e aí o apresentador pediu para mim fazer uma avaliação dos vereadores. Falei, esse não é o meu papel. Esse papel cabe à população. Se você quiser discorrer sobre o passado, eu estou à disposição. Mas não é coerente, não é ético eu ficar fazendo juízo de valor dos meus pares. E assim sempre o farei, defendendo esta casa. Só que eu exijo respeito e dou respeito. Nessa situação aí, me incomodou. Como que parece que nós estamos debatendo aqui a briga de criança no meio de rua. Não é não. A questão saiu lá do gabinete do governo. E toda vez que sair circunstâncias que não são republicanas, pode ter certeza. Vamos ter o tempo que for necessário, a intervenção que for necessária. Eu vou vir aqui e vou usar os meus tempos que eu tenho direito. Previsto na lei orgânica, previsto no regimento interno e outras legislações que me amparam. Então eu me sinto confortável em falar isso para Vossa Excelência, com devido respeito e estima que eu tenho para a sua pessoa. Mas me deixou ofendido, porque eu estou aqui para debater e defender minhas argumentações em nome da cidade. E por essa razão, utilizo esse tempo que me resta para falar sobre essa circunstância e defender esse projeto que é bom para a cidade, bom para a população, e nós fizemos um esforço concentrado, agradecer os colegas aí que deram o parecer, porque vai de encontro realmente ao interesse da segurança da população. Sabemos, principalmente na zona periférica, aqueles jovens, muitas das vezes adolescentes, que estão soltando entre aspas, os seus papagaios, os seus pipas, com linha de cerol, chamado cortante, linha chilena. Então precisa realmente a gente aperfeiçoar a legislação, e não só isso, que o poder de fiscalização por parte do município implemente para valer realmente. Porque nós estamos aqui, de certa forma, aprovando algumas leis e elas não estão sendo implementadas no que diz respeito à fiscalização. Vou questionar em algum momento aí pela frente algumas leis que o prefeito não regulamentou e não está havendo fiscalização. E nós podemos enquadrar isso aí em alguma responsabilidade, tanto para a Câmara Municipal como para o chefe do Executivo, e nós não podemos aceitar. Então a lei é de grande valia, esperamos que ela venha a ser acolhida pelo plenário, sancionada pelo prefeito e que comece a fiscalização já nesse próximo período de férias das nossas crianças e nossos adolescentes, que temos que prezar no direito de ir e vir e dar a segurança para todos, para que não perca suas vidas com linha de cerol e tudo mais, tá bem? Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar a votação? Para encaminhar, vereador. De maneira muito rápida, para assegurar aqui aos senhores vereadores e vereadoras o que nós estamos votando, e já até agradecer ao vereador Eduardo Barreto, autor da lei original que nós estamos emendando. Gostaria até de ouvir o vereador autor da legislação nessa tribuna, vereador Eduardo Barreto, meu colega vereador, parabéns pela propositura, mas falando até inclusive em nome da Comissão de Segurança Pública,
parabenizando os membros, o senhor Luiz da Sede e o presidente, vereador João Barbosa, que de maneira muito rápida, atendendo aqui ao clamor da população, representada aqui pelo meu colega Ayrton Silos. Parabéns, Silos, por trazer a essa Casa de Leis, local de discussão, o fórum realmente correto para discutirmos essas necessidades e as alterações da legislação vigente, essa necessidade da alteração, de um ajuste, na verdade, uma modernização na lei de autoria do nobre vereador Eduardo Barreto. O seu artigo 1º vai ficar da seguinte forma: fica proibida a comercialização, a fabricação, o porte, o uso e a posse do cerol industrializado ou caseiro, o emprego de produto cortante, bem como da linha chilena, com a finalidade de empinar pipas e ou papagaios e similares, no âmbito do município de Guarulhos. Essa é a sugestão para ajustarmos a lei de autoria do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Barreto às necessidades atuais da nossa sociedade. Parabéns à população representada pelo senhor Ayrton Silos, que trouxe essa demanda a essa Casa de Leis, vereador Edmilson. Parabéns à Câmara Municipal, que cumpriu seu papel, vereador Jesus, ouvindo o clamor da sociedade. Parabéns à Comissão de Segurança Pública, que de maneira muito rápida conseguiu traduzir essa necessidade em formato de emenda à legislação, na pessoa do senhor presidente e também do senhor técnico, doutor Marcílio, que um trabalho jurídico exemplar, digno de aplausos por todos nós. E parabéns às comissões que analisaram essa propositura de maneira adequada e muito rápida, para que hoje estivéssemos aqui prontos para votar essa adequação à legislação. Então eu solicito aos senhores vereadores e vereadoras, humildemente, que acolhamos essa emenda à legislação, votando favoravelmente. Muito obrigado. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wesley. Voto sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Voto sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Pela ordem, presidente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vota Pela sim. ordem, senhor presidente, Vereadora voto sim. Carol Ribeiro, vota sim. Pela ordem, presidente, vereador Marcelo Seminal. Sandra Gileno, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Zé Luiz, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Edmilson, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar. Para justificar, vereador. Sim. Senhor presidente, eu votei favoravelmente, quero parabenizar todos os membros da comissão, o vereador que falou aqui, o João, o vereador João Barbosa também falou, parabenizar ele que também é suplente de vereador nessa casa, Ayrton Silos, conheço o trabalho, moramos lá na mesma região, parabéns pelo trabalho e por trazer essa demanda. Inclusive, presidente, eu acho que essa casa tem que abrir um canal direto desse tipo de sugestão da população. Tem que ter um local e um momento onde a população consiga vir aqui fora da tribuna livre para poder trazer as suas demandas e encaminhá-las, como foi feito aqui. O processo legislativo não pode ser compreendido apenas a partir das ideias do Executivo e do Legislativo, embora o Legislativo represente a população, mas a participação direta eu acho que é importante e eu gostaria de parabenizar e por isso que eu votei favoravelmente. Também gostaria de aproveitar, senhor presidente, e dizer ao vereador Eduardo Carneiro que eu sempre venho aqui para apaziguar, sempre trazendo boas notícias. Vocês acabam brigando demais, mas dizer, Vossa Excelência, que eu discordo do posicionamento de Vossa Excelência.
Posicionamento de Vossa Excelência, dizendo aqui sobre o PT, sobre que o PT utilizava a máquina, aparelhava os conselhos. Vou só dar um exemplo, senhor. Orçamento participativo. Os governos do PT faziam 22 plenárias em 22 regiões diferentes, de 2 em 2 anos. E não ia lá o chefe de gabinete sentar e pegar as demandas, ia o prefeito. Tinha lugar, como quantas vezes nós não vimos no Cidade Soberana, de 3.000 pessoas e 120 pessoas para falar. O Hélio não ia, né, Zé? Mas o prefeito ia. Então, ou seja, o orçamento participativo era feito dessa forma. O prefeito sentava lá e ouvia até a última pessoa. Os 3, 5 minutos que a pessoa tinha direito. Marcava, anotava, respondia depois. Não deixava as questões sem resposta. Então, ou seja, isso não é aparelhar, é fazer a participação efetiva com a população. Agora eu pergunto, quantas plenárias do orçamento participativo a atual administração fez? Esses membros do governo, esses secretários, conseguem andar pelas ruas tranquilamente? Eu desafio Vossa Excelência. Vamos convidar o secretário, por exemplo, qualquer um, mas vamos convidar o secretário Jorge Tayar para fazer um passeio lá pelo Jardim Marilena. É bom mandar reforço de segurança, porque a ação que foi feita lá foi de penalizar e fechar o comércio dos pequenos e não fiscalizar os grandes. Isso é participação efetiva. Na verdade, o único, Zé, que está andando, vereador Zé Luiz, está andando, está fazendo, inaugurando, é o Jura. Porque no restante da administração, a gente vê o tempo inteiro não querendo esse embate e essa discussão com a população. E é isso, e é disso que se trata. Nós estamos falando aqui de participação popular. O PT foi quem criou o orçamento participativo a partir das suas experiências em prefeituras, a partir do Rio Grande do Sul, a partir da cidade de Porto Alegre e outras. Foi o PT que fez democracia participativa nessa cidade. Agora, tudo que acontece quer pôr a culpa no PT. A culpa é do PT. Eu desafio, como Vossa Excelência é um homem de desafios, sempre desafiando, a mim não desafiou ainda, né? Mas sempre desafiando o vereador Laércio Sandes, eu desafio Vossa Excelência. Vamos fazer uma plenária apenas do orçamento participativo. Escolhe um bairro por sorteio. Eu quero saber se os secretários todos estarão sentados lá, como nas gestões anteriores estavam. Todos os secretários, obrigatório, sentar lá e ouvir até o último inscrito, atender a população. É disso que nós estamos falando, a população quer ser ouvida. Isso não é aparelhamento, vereador, isso é participação efetiva. As pessoas reclamavam. O primeiro ano do orçamento participativo, lá no Jardim Cumbica, nós tivemos uma plenária lá onde apenas um movimento, que era o movimento Grita Povo, levou 800 pessoas para a plenária, para poder reivindicar o quê? A pavimentação da principal via de ligação entre o Jardim Cumbica e o bairro do Ottawa. E eles só saíram de lá quando eles tiveram aprovada a reivindicação deles. 2 anos depois a obra estava pronta. Mérito de quem? Do prefeito Eloy Pietá da época? Também. Mas mérito da população que foi lá, sentou, participou, reivindicou, se excedeu muitas vezes, mas é compreensível. Compreensível porque eles estavam numa situação difícil. Então desafio, Vossa Excelência, que o governo faça pelo menos uma. Vamos escolher um local. Escolha o local lá onde tem atuação. Meu amigo vereador Wesley Casaforte. Faça lá na Praça Estrela. Vamos fazer uma plenária na Praça Estrela, do orçamento participativo. O povo da Minas Gerais vai descer em peso para lá. E talvez eles não estejam muito contentes com a demora da obra. Mas qual que é o papel da prefeitura, dos secretários e do chefe do executivo? Sentar lá e ouvir. Tem que ouvir. É isso que eu discordo de Vossa Excelência. Nós tivemos um processo de participação. Os conselhos tutelares agora... Pega quantos petistas foram eleitos no Conselho Tutelar. Minoritário. Talvez 1 ou 2 no máximo. No máximo. Não aparelhamos não, doutor. A gente disputa ideias. Da forma como a regra permite. A regra vale para todos. Esperamos que continue valendo. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação, aprovado o modifique-se. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os... Não. Em votação ao projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Pela ordem, senhor presidente, eu voto sim. Pastor João Barbosa, vota sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Zé Luiz, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Vereador Eduardo Carneiro vai justificar. Eu só queria salientar a todos os vereadores, eu como presidente da Câmara, eu tenho sido muito republicano e democrático, mas a partir de agora, eu até vou tomar uma postura ser déspota. Quem for justificar, quem for, no caso, discutir, quem for encaminhar, eu peço a gentileza com vocês, como conhecedores do regimento, senhores vereadores, que discutam, que façam a emenda, que façam a justificativa, a discussão dentro do tema proposto, porque senão eu vou cortar a fala. Perfeito, senhor presidente. O senhor tem todo o meu apoio com relação ao seu posicionamento. Para justificar, vereador? Justificar, vereador Eduardo eu Carneiro. gostaria apenas de deixar aqui a minha satisfação da aprovação do projeto e relatar, inclusive, de um fato que aconteceu na minha vida profissional. Isso há mais ou menos 18 anos atrás. Trabalhava num hospital, no setor de urgência, em que um garoto, vereador Laércio, foi vítima de uma corda com cerol. E nós atendemos, na época, foi mobilizado praticamente todo o hospital. Esse garoto, na realidade, depois de uma cirurgia de mais de 10 horas, ele acabou falecendo. E por coincidência, ele morava do lado do hospital. Ou seja, mesmo morando do lado do hospital, eu me lembro perfeitamente, foi um fato realmente extremamente marcante para nós, enquanto profissional de urgência, em que nós mobilizamos toda uma equipe de cirurgiões, de profissionais da área, e infelizmente, mesmo morando do lado, esse garoto veio a falecer. Então, acho que a casa realmente toma um posicionamento extremamente importante. É importante que o Legislativo tome essas discussões e que traga para aprovação. Muitas pessoas acham que às vezes não tem tanta necessidade, muitas vezes alguns projetos de lei são até menosprezados, mas está aqui um projeto aprovado agora pelos colegas, que faz realmente, dá muita satisfação em ser vereador e participar de uma votação como essa. Obrigado, senhor presidente. Item 14, a senhora secretária para a leitura. Item 14, primeira discussão e votação do projeto de lei número 1044/2019, dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública da ACISEG, Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos, localizada no município de Guarulhos. A autora, a vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem para encaminhar, senhor presidente. Em votação, para encaminhar, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar as colegas que representam a entidade, a senhora Silvia, a Marisa e a Mara, que estão aí para acompanhar a votação. Projeto esse que foi subscrito pela nossa colega, a vereadora Sandra Gileno, e um agradecimento especial aqui por conta não só de Vossa Excelência, que pautou o projeto na sessão extraordinária, a nosso pedido na última sessão, e agradecer também ao vereador Eduardo Barreto, vereador Marcelo Seminal e vereador João Darcio, da Comissão de Constituição e Justiça, que fizeram um esforço para dar o parecer para que fosse votado na data de hoje, e não só isso, também ao vereador Lauri,
vereador Serjão e o professor Rômulo, que representa a Comissão de Esporte e Cultura e que também fizeram esforço, deram parecer favorável, e isso contribui para que a gente possa enfrentar a votação desse projeto com os pareceres aí sendo favorável de todas as comissões desta casa. Projeto esse que, às vezes, na concepção de algumas pessoas, acha que é um projeto que não tem grande pertinência, grande relevância, mas tem sim, porque é uma entidade que procura desenvolver um trabalho social muito forte, sem grandes ajudas do poder público, trabalha com recursos próprios da iniciativa privada e precisa de um título de utilidade pública para que consiga avançar e agregar cada vez mais no seu projeto. São entidades essas que são co-irmãs do poder público e procura colaborar naquele local que muitas das vezes o poder público não consegue chegar ou não dispõe de recursos para tal. Então a gente tem que, acima de tudo, reconhecer o trabalho que essas colegas fazem, muitas das vezes deixando suas famílias, o seu lazer e se dedicando ao irmão, às pessoas com grande necessidade. Então a gente tem que incentivar cada dia mais essas entidades e não criminalizar todas as entidades. Sabemos que existem as boas entidades, existem as entidades que têm um grande trabalho, e não é porque uma ou outra não desenvolve um bom trabalho que a gente vai taxar que as ONGs nenhuma tem finalidade, como em algum momento, de forma não responsável, o nosso presidente da República insiste em alguns aspectos, tecer comentários muitas das vezes não coerentes com o interesse da nossa população. Então aqui eu agradeço especialmente aos nossos colegas pela força para tão só estar na pauta de hoje, dar o parecer favorável, e aí a gente espera contar com o voto de todos, não só nessa primeira, como na votação seguinte, e que o prefeito se sensibilize o quanto antes, transforme mais essa entidade como titular de utilidade pública na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Laércio Sandes, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador Lauri, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim, senhor presidente. Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Pela ordem, presidente, voto sim. Vota sim. Vereador Toninho, vereador Serjão, vereador Jorge Tadeu, vereador Geraldo, vereadora Genilda, vereador Mildo, Rômulo, Paulo Roberto. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Como não há item mais ser votado, dou por encerrada a presente sessão.